Vamos mergulhar hoje no Evangelho de João. É o quarto livro do Novo Testamento, né? Isso mesmo. A nossa fonte aqui é o próprio texto bíblico que a tradição atribui ao apóstolo João, sabe? Aquele chamado o discípulo a quem Jesus amava. Exato. São 21 capítulos e, olha, foram escritos numa época bem complicada, de perseguição, muitas dúvidas sobre Jesus. Sim, e a intenção de João, assim, parece muito clara desde o início, né? Ele quer apresentar Jesus não só como o Messias, mas como Deus mesmo, o Filho de Deus eterno, sem genealogia como nos outros. Ah, interessante essa diferença. O objetivo final, que ele mesmo diz lá no fim do livro, é levar as pessoas a crerem nele para terem a vida eterna. A gente pode dividir a narrativa, assim, talvez em 5 grandes blocos para facilitar. Perfeito. Então, vamos começar pelo início. Aquele prólogo famoso, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Exato. E logo depois, e o Verbo se fez carne. Isso já dá o tom, né? Totalmente. Diferente dos outros evangelhos, ele já começa lá em cima, afirmando a divindade. Essa introdução, ao capítulo 1 até o versículo 18, é chave. Mostra Jesus como o pré-existente, divino, a luz que veio ao mundo. Um mundo que, de início, não o entendeu bem, né? E tem o papel do João Batista aí também. Fundamental. João Batista dá testemunho, mas deixa bem claro, eu não sou o Cristo. Ele veio preparar o caminho. Aponta para Jesus. Certo. E depois dessa introdução, Jesus começa a aparecer mais, digamos assim. Isso, aí entramos na segunda parte, mais ou menos do capítulo 1, versículo 19, até o 4. É a apresentação pública. O próprio João Batista o aponta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vem os primeiros discípulos. André, Pedro. Isso. E os primeiros sinais, os milagres e diálogos que são muito significativos. O primeiro é em Caná, né? A água em vinha. Ali diz que ele manifestou a sua glória. Lembro bem. Depois tem a purificação do templo. Sim, um ato de autoridade. E a conversa com Nicodemos, profunda, sobre nascer de novo. É aí que está o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Um versículo conhecidíssimo. E logo depois, o encontro com a mulher samaritana no poço. Ali quebra barreiras sociais e fala da água viva, da adoração, espírito e verdade. Cada episódio revela uma nova face dele. Mas essa revelação toda, especialmente os milagres feitos em dias de sábado, como a cura lá no tanque de Betesda, isso começa a gerar conflito, né? Ah, com certeza. Aí a gente entra na terceira sessão, capítulos 5 a 12, a oposição dos líderes religiosos judaicos fica escancarada. A tensão só aumenta. E como Jesus reage a isso? Ele não recua, pelo contrário, faz declarações ainda mais fortes sobre quem ele é, sua unidade com o Pai. É nesse bloco que temos milagres assim, espetaculares. A multiplicação dos pães e peixes para a multidão. 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. Exato. E depois o discurso do pão da vida. Ele se declara a luz do mundo, o bom pastor. São as famosas declarações eu sou. E Lázaro, a ressurreição de Lázaro entra aí também. Sim, capítulo 11. É o clímax dessa sessão, talvez. Um sinal poderosíssimo da sua divindade, do seu poder sobre a morte. Só que isso acaba sendo a gota d'água para os inimigos dele, né? Pois é, paradoxalmente, esse milagre que fortalece a fé de muitos é o que faz as autoridades baterem o martelo. Temos que matá-lo. O capítulo 12 termina com a entrada triunfal em Jerusalém, mas também com essa sombra da incredulidade e da decisão de morte. Então, com a hostilidade, assim, no máximo, Jesus meio que se volta para dentro. Para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Exatamente. Os capítulos 13 a 17 são esse momento mais íntimo. É a preparação dos discípulos para tudo que viria. Começa com a última ceia, o lava-pés. Que exemplo de humildade, né? Impactante mesmo. E o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E aí vem muito ensinamento. Ele conforta os discípulos, fala da sua partida, mas promete o Consolador, o Espírito Santo. O auxiliador, né? Isso. Usa a imagem da videira e os ramos para falar da importância de permanecer nele. Alerta sobre perseguição. É um discurso de despedida, mas cheio de esperança e instrução.
E tudo culmina naquela oração incrível no capítulo 17, A oração sacerdotal. onde ele ora não só pelos que estavam ali, mas por todos nós, né? Todos que viriam a crer nele depois. É muito profundo. E essa preparação era crucial, porque o confronto final estava chegando. Os últimos capítulos. Sim, a quinta parte, capítulos 18 a 21, a paixão e a ressurreição, a prisão no Getsêmani, os julgamentos, Anás, Caifás, Pilatos, as negações de Pedro, tudo muito intenso. A crucificação, no capítulo 19, João traz detalhes bem específicos, né? Traz sim a túnica sem costura, as palavras da cruz. Tenho sede, está consumado. O lado perfurado pela lança. E depois o sepultamento feito por José de Arimateia e Nicodemos, aquele mesmo que foi conversar com Jesus à noite. Mas claro, a história não para na morte. O capítulo 20 É a virada total. A ressurreição, o túmulo vazio, as aparições, primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos reunidos, inclusive para o Tomé, né? O incrédulo. Senhor meu e Deus meu. Exato, e o livro ainda tem um capítulo final, o 21. Parece um epílogo, né? Uma aparição a mais na Galileia. Isso. A pesca milagrosa, conversa com Pedro, apacenta as minhas ovelhas, restaurando ele. E termina reafirmando o motivo de tudo ter sido escrito. Para que se creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, se tenha vida no nome dele. É o resumo perfeito do Evangelho. Então, olhando para o todo, o que fica é esse retrato muito forte de Jesus, o Verbo divino que se fez carne, o Cordeiro que tira o pecado, o pão da vida, a luz, o pastor, a ressurreição, a identidade divina dele e a vida eterna pela fé são o centro de tudo. Sem dúvida nenhuma. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. João dá muito peso ao testemunho ocular, aos sinais, ao ver para crer, de certa forma. Mas ele termina justamente com Jesus dizendo a Tomé: felizes os que não viram e creram. Fica a pergunta, né? Como essa narrativa tão focada no ver nos chama hoje a uma fé que vai além da necessidade da prova física?